Livro de Geografia para mais uma aula. E diz assim: os lugares diferentes, moradias diferentes, na página 58 e 59 do nosso livro. E aí a gente vai, nessas páginas, conversar sobre as moradias diferentes e responder as atividades. E diz assim: em um país chamado Turquia, algumas pessoas constroem suas moradias dentro de rochas. A temperatura é agradável o ano todo dentro dessas casas. E aí vai estar mostrando essa casa construída dentro da rocha, certo? E aí isso acontece lá na Turquia. No Brasil, não. Mas a gente pode saber do que acontece na Turquia, né? Porque quando vocês crescerem, que resolverem estudar em outro país, né? Quem sabe onde vocês não vão estar lá na Turquia e ter como moradia uma casa dessas da rocha, né? O futuro a Deus pertence, vocês são inteligentes, né? Então, em lugares onde faz muito frio e neva em algumas épocas do ano, as casas têm telhado bem inclinado para a neve escorrer e não se acumular. Geralmente as casas são de madeiras que conservam melhor o aquecimento interno da moradia. Então, lá nos países onde neva muito, as casas, a maioria delas são construídas de madeira, né? Porque a madeira, ela aquece a temperatura, ou seja, as pessoas sentem menos frio, né? Quando a casa é de madeira, sentem menos frio do que sendo a casa de alvenaria, como a nossa. Por isso que no tempo da chuva, do frio, a gente sente tanto frio, porque a nossa casa não é de madeira. Em alguns lugares muito quentes e com pouca chuva, as moradias são pintadas de branco. Essa cor reflete a luz do sol, diminui o calor dentro da moradia. As janelas pequenas também diminuem a entrada de calor na moradia. Então aí está um monte de casinhas, né, mais parecido com uma favela, aquela organização de casas onde as pessoas vão construindo em cima do teto da outra família, muitas vezes em um morro. Então, as casas são pintadas de branco para que a luz do sol, né, penetre e esfrie. É a mesma coisa das pessoas que gostam de carro branco, porque diz que se torna mais frio, né? Então, os tuaregues vivem no deserto do Saara. Eles são nômades, isto é, estão sempre se deslocando de um lugar para outro. Como eles não têm moradia fixa, vivem em tendas feitas de couro sustentadas por pedaços de madeiras. Então, as pessoas nômades que vivem andando de um lugar para outro, o deserto é muito quente porque não tem plantas. Então, não tem como também eles conseguir sobreviver dentro de uma casa. Então, eles cobrem somente, né, o teto para que possam receber algum tipo de ar que vem da natureza, para assim sobreviver. Então, também fica mais fácil deles habitarem, já que hoje eles estão em um lugar, amanhã eles se mudam para outro lugar, então eles ficam com a moradia em forma de tenda, de lona, pedaço de lona que cobrem apenas o espaço do sol que está sobre a cabeça deles, tá certo? E aí vem as questões de atividade. Sua moradia tem alguma característica das moradias mostrada nas fotos dessa página e da anterior? Se sim, qual é a característica, né? Sua moradia tem característica dessa daqui, onde todo mundo vive no mesmo lugar, harmoniosamente, ou sua moradia tem características mais parecidas com essas daqui? Responda a questão, né? 2. Qual dessas moradias chamou mais a sua atenção? Por quê? A que me chamou mais atenção foi essa moradia na pedra. Por quê? Porque
a pedra geralmente não é tão extensa, né? Então, dentro dessa pedra, assim mesmo pequena, assim mesmo às vezes fina, as pessoas conseguem ser felizes morando lá dentro, né? Então, foi isso que me chamou a atenção. Então, respondo essas duas questões e aí, até amanhã. Beijo!